Lucas capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, não nos deixe cair em tentação. Jesus ainda disse: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empresta 3 pães, por outro amigo, porque outro amigo chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer. Se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, está vendo? Estava cuidando da família. A porta já está fechada, e eu e os meus filhos estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar pães. Digo a vocês, que se ele não se levantar para dar esses pães ao seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede peixe? Ou lhe daria um escorpião ao filho que lhe pede ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Pai, fala conosco, rompe todo o silêncio que existe em nós, quebra as cadeias, não mais as mentiras, não mais as cadeias do inimigo, não mais aquilo que nos prendem, traz à tona, Senhor, tudo que está oculto, escondido, revela a nós mesmos, a nossa própria idolatria, o nosso próprio ídolo, como foi falado aqui, revela a nós mesmos, aonde está o nosso coração, que nós possamos buscar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Aqui estamos nós de novo, falando sobre oração. Muitos de nós pensamos em oração como uma parte daquelas coisas a serem feitas por aqueles que se dizem cristãos. Nossa, eu tenho que orar, meu Deus do céu. Nós estamos aí na leitura bíblica, né? Anual, espero que você permaneça firme. Ih, pastor, já tem 2, 3 dias que eu não leio. Pois sente hoje à tarde e bote a sua leitura em dia. Priorize a leitura da palavra, porque senão nunca você vai ler a Bíblia. Porém, a oração vai muito além do que meras listas prontas de pedido, que desejamos que o nosso Pai nos conceda. Muito além disso. Eu tenho certeza que você fez uma listinha lá no final de ano, daquilo que você quer para esse ano. Não é errado, pode fazer, mas deixa eu te falar, Ele vai mexer na sua agenda, Ele vai atrapalhar tudo que você pediu, e Ele vai fazer o que Ele quer, porque é Ele que manda, porque eu que seus pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança em vocês. Nós não sabemos o que é bom para nós, Ele sabe, Ele sabe. Como sempre eu tenho falado, a oração é alinhar o nosso coração com a vontade de Deus, submeter o nosso coração a essa vontade e respondermos a essa vontade. Não basta orarmos, alinhar o nosso coração com Deus e não submeter o meu coração ao que Deus está dizendo. E também não basta eu submeter ao que Deus está dizendo e não fazer o que Ele está querendo. Porque me chama o Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Então paramos de chamá-lo de Senhor, se não queremos fazer o que Ele manda. Se Ele mandar você sair de Palmas hoje e ir para outro canto, e aí? Você vai? Você tem que fazer essa pergunta, porque não adianta você pedir para Deus: Deus, faça em mim sua vontade. Certeza, meu filho?
Quantos pais não gostariam que o filho chegasse e falasse: pai, faz o que o senhor quiser da minha vida. Pai, estou aqui, ó. O que o senhor quiser eu vou fazer. Certeza, meu filho? Você tem certeza do que você está pedindo? Eu tenho, pai. Pois comece a arrumar o quintal, a lavar a louça que você não lavou, arrumar a sua cama. Não, pai, mas eu quero fazer uma coisa mais. Não, começa por aqui mesmo. Depois nós vamos passando para outro. O texto que nós lemos nos traz verdades que nos ensinam e ao mesmo tempo nos confrontam. E nós podemos organizar as verdades que tem nesse texto com 4 temas: primazia, modelo, perseverança e promessa. Primazia na oração, modelo de oração, perseverança na oração e promessas por meio da oração. Primeiro deles, primazia. Lucas capítulo 11, versículo 1, ele já começa dizendo para nós: Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. É impressionante, porque provavelmente, se nós estivéssemos junto com Jesus, talvez, quase que 100%, nós não pediríamos para que Ele nos ensinasse a orar. Nós nos pediríamos para que Ele ensinasse a gente a pregar. Me ensina a fazer esses negócios aí, quando você bota a mão, o povo é curado. Me ensina a multiplicar o pão. Me ensina a abrir o mar. Me ensina alguma coisa aí. Mas os discípulos pediram: me ensina a orar. Por quê? Porque eles viveram durante a vida toda com Jesus e viram em Jesus uma vida diária de oração. Eles aprenderam com Jesus que seja em momentos decisivos da nossa vida, ou seja em momentos ordinários, nós devemos dedicar a nossa vida à oração. Lucas descreve Jesus como um homem perfeito. E você vai ver que a leitura de Lucas ela é diferente dos demais evangelhos. Por quê? Porque Lucas escreve aos gregos, cheio de eloquência. Os gregos, sabedoria, né? Da onde vim, para onde vou, quem eu sou. E Lucas, médico, escreve um texto maravilhoso de Lucas e também em Atos. E escreve ele para quem? Teófilo. Lucas capítulo 3, versículo 21. A ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. Lucas 5,16. Jesus, porém, se retirava para os lugares solitários. Para quê? Para ficar chorando as suas pitangas, para ficar lambendo as suas feridas? Não! Para orar. Muitos de nós queremos ficar sozinhos, para ficar lambendo a ferida. Ó céu, ó vida, ó terra, não aguento mais essa vida. E fica lambendo. Eu tenho uma cadela lá em casa, que ela está com um problema na patinha. E ela não, se ela ficar sem fazer nada, é só por lamber as feridinhas dela, e vai só abrindo, e a gente tem que ficar brigando e tratando. E muitos de nós agimos da mesma forma. Lucas 6,12. Naqueles dias Jesus se retirou para onde? Para o monte. Para quê? Para contemplar a natureza? Não, a fim de orar. Lucas 9,18. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando, em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Versículo 28, cerca de 8 dias depois de proferir essas palavras, Jesus levou consigo
Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte com o propósito de orar. Lucas 22, versículo 32, eu porém orei por você, para que a sua fé não desfaleça, falando para Pedro, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. E saindo Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Jesus tinha o hábito de oração. Capítulo 23, versículo 34, mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Então repartia as roupas deles e lançaram a sorte, até perto da sua morte, sendo entregue para ser crucificado, ele ora. E nós, quando somos pisados no calo, nós queremos matar o irmão, porque pisou no meu calo, ele vai ver comigo. Aquele que me viu passar na prova e não me ajudou, ele vai ver, porque a minha vitória, ela tem sabor de mel. Meu irmão, isso é o tipo de música que não pode nem ser ouvida. É muito ranço numa música só. Se você nunca ouviu, ouça essa canção. O sentimento que você tem, que a pessoa estava capaz, vai ver agora vai ver. Vou mostrar para ela como é que se faz, com quanto pau se faz uma canoa. Vou mostrar. Comigo é assim. Deixa Jesus falar contigo assim, comigo é assim, para tu ver. Notem, Jesus, sendo homem perfeito, filho do Altíssimo, não abriu mão de uma vida de oração. E por que você abre? Por que eu abro mão de uma vida de oração? Porque eu tenho a falsa impressão que eu não preciso orar, porque Deus já sabe o que eu preciso. Você quer que o seu filho tenha relacionamento contigo, mas você não conversa com o seu filho. Filho, você quer que seu pai tenha relacionamento contigo, mas você não conversa com o seu pai. Não vai ter. Não vai. Primazia. A oração precisa ter o primeiro lugar na nossa vida. Segundo ponto, modelo de oração. O texto se inicia com Jesus dizendo aos seus discípulos, quando orarem, não fala se orarem, mas ele diz quando orarem. Isso mostra para nós que os discípulos vão orar. Não é uma condição, não é uma, quem sabe um dia você decidir conversar comigo. Não! Se você é crente, meu irmão, se você bate no peito e diz que é cristão, você precisa orar a Deus, e você precisa ler a Bíblia. Eu não vou cansar de falar, crente que não lê a Bíblia nunca conheceu a Deus, nunca, me desculpe, é a minha função como pastor dizer. Pode ficar bravo comigo, não é possível alguém que se diz cristão e não lê a Bíblia. Quantos anos você tem de cristão? 10. Já leu a Bíblia quantas vezes? Nenhuma. Meu irmão, me desculpa, você não conheceu a Deus. Você não conheceu a Deus, você conheceu uma religião que te apresentou um produto, mas não o verdadeiro Deus que muda a história, que entra num culto e acaba com toda a nossa organização, e que entra na sua casa e acaba com toda a sua agenda. É esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu quero, é esse Deus que eu busco. Se você não tem lido a Bíblia até aqui, meu irmão, isso não é uma palavra de condenação, mas uma palavra de exortação, para te colocar para cima e dizer, eu preciso criar vergonha na cara e ler a Bíblia. Porque aí você vai conversar com um bando de crente, não estou falando só daqui não, meu irmão. Você vai em igrejas que estão entupidas, lotadas de crente.
você conversa coisas básicas da fé, e eles não sabem, mas sabem a cartilha da igreja. Mas me diga quem é Jesus para você, não sabe. O que Jesus nos ensina não é uma oração pronta, mas como deveríamos orar. Nos mostra que o nosso relacionamento com Deus é o fundamento da nossa vida de oração. Como é que eu vou orar? Relacionar com Deus, meu irmão. Relacionar com Ele. Eu acordei, eu não sei se você já aconteceu isso contigo. Eu tive um sonho essa noite. E acordei no meio desse sonho. Sabe qual era o meu sonho? Eu andando no meio de uma plantação, dizendo: Senhor, aviva a tua casa e a tua obra, aviva a nossa celebração nessa manhã. E acordei. O nosso espírito precisa estar orando. Mas isso só vai acontecer se eu estiver fazendo isso no meu dia a dia. O que vemos nesse modelo é que a nossa relação deve ser de família. Demonstrando assim que a nossa identidade de filho é o mais importante de tudo. E o que é impressionante nessa oração que Jesus nos ensina é que somente a paternidade de Deus tem o poder de quebrar o espírito de orfandade sobre a nossa vida. O espírito de orfandade é aquele que faz com que você se sinta sempre o menor e o mais fraco, o mais frágil. Mas eu tenho pai, eu tenho mãe. Mas você tem um espírito de orfandade que tenta contra a sua vida, falando que você não presta, que você não vale, sempre te diminuindo, sempre te colocando para baixo. Quando você comete um pecado, logo vem esse espírito atormentar a sua mente e dizer: você está vendo? Você não presta nem para servir a Deus. Está vendo? Talvez o que eu acabei de falar aqui, o espírito de orfandade está dizendo ao seu coração: está vendo? Você nem lê a Bíblia. O que tu está fazendo aqui? Paternidade de Deus quebra o espírito de orfandade. Quando nos achegamos a Deus em oração, nós precisamos entender que estamos numa relação de pai e filho. E por isso muitas pessoas têm dificuldade de orar e se relacionar com Deus como um pai. Por quê? Porque não teve uma boa relação com seu pai, ou não tem uma boa relação com seu pai aqui nessa terra. E aí nós temos uma dificuldade gigante. Eu gosto de falar isso. Mateus capítulo 3, não está aqui. Não era o que eu queria falar, mas Mateus capítulo 3, finalzinho do capítulo 3. Jesus, ele é batizado. O céu se abre. Uma pomba, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba desce sobre Jesus. Uma voz dos céus fala o quê? Fala o quê? Este é o meu filho em quem me compraz. Todo mundo ouve. Mateus capítulo 4, Jesus é levado ao deserto. Qual é a primeira coisa que Satanás fala para Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque Satanás sabe que se ele quebrar, destruir a paternidade sobre o nosso coração, ele destrói toda a relação do homem com o próprio Deus. Por isso nós estamos cheios de pessoas vazias dentro das igrejas, porque só vem Jesus como uma religião, e não como uma relação de pai e filho, e geralmente porque o pai terreno não foi um espelho para o filho. Aguenta aí. Por isso eu falo, a paternidade de Deus quebra todo espírito de orfandade. A Valdete fala comigo assim: bem, você tem que escrever um livro. Eu estou doido para escrever um livro, mas eu não dou conta. Então eu preciso do Espírito Santo. Sobre identidade, porque essa é uma das palavras que mais me fascina.
porque foi a identidade de Deus que quebrou o espírito de orfandade sobre a minha vida, e o espírito de rejeição sobre a minha vida, e me fez entender e aceitar e receber a adoção de filho. Vamos lá, a oração modelo, Pai Nosso que estás no céu. Aqui em Lucas é a mais sucinta, ele começa: Pai, santificado seja o teu nome. E Mateus vai dizer, Mateus 6, Pai Nosso que estás no céu. Ao iniciar o seu ensino sobre oração, com essas palavras, Jesus está nos inserindo a família. Jesus está nos inserindo a sua família. Ele torna-se não mais o unigênito do Pai, mas agora Ele é o primogênito de muitos irmãos que viriam. Ele é o primeiro, e nós somos aqueles que vieram depois. Nos mostrando também que o reino a qual pertencemos, ele é celestial, e o amor que nos une é eterno. No reino de Deus não existe individualismo. No reino de Deus não é mais somente sobre você e eu. Na verdade, nunca mais vai ser sobre você e eu. No reino de Deus, todos nós somos do mesmo corpo e pertencemos à mesma família. Não é mais sobre você. Tu já viu quando você tira um momento para você orar, que de repente vem na sua mente uma pessoa? Porque a oração não é sobre você, é sobre nós como família. E nós pedimos: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Cristo, quando Ele diz santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Cristo está nos alertando que não tem a ver conosco, mas sim com Ele. Não somos nós que vamos receber a glória, mas é Ele. A oração não tem como propósito que a nossa vontade prevaleça no céu, mas sim que a vontade de Deus seja feita na terra. Pastor Irã conta uma história, que a oração é como um cheque em branco. Se eu pegar um cheque já é, né? Mas um cartão, sem limite, e entregar na mão do Daniel e da Ana Ruth, falar: meu filho, toma esse cartão, você usa ele quando você precisar. O filho que entende, que reconhece a paternidade, ele não vai sair gastando. Rapaz, eu comprei esse baixo aqui agora. Não, vou comprar aquele computador também. Não, tem crédito. Meu pai falou que é sem limite. Eu vou usar. E muitos de nós crentes usamos oração para sair distribuindo oração. Vou orar para Deus me dar um helicóptero, uma casa, um carro, um avião, uma viagem para o resto da vida. Eu vou orar para Deus, Ele vai me dar. Não, não vai te dar. Porque a oração precisa ser segundo a minha vontade. Tudo que pedires em meu nome, eu vos darei. Tudo que pedires em favor do meu nome, em prol do meu nome, em favor do meu reino, em prol do meu reino, pode contar que eu vou lhe dar. É a mesma coisa do filho que chega para nós, meu irmão. Tudo que o filho pede ao pai, que possa glorificar, que possa fazer algo notório, que possa realmente ser algo relevante, o pai. Quantos estão comigo? Oração não é instrumento para o ser humano buscar a realização dos seus próprios interesses neste mundo, mas um empenho para que o reino de Deus, ou seja, o governo dele, seja estabelecido nos nossos corações, concretizado na nossa vida, estabelecido por completo. Levanta-te, ó Senhor, e resplandece a tua luz sobre nós. Levanta-te, levanta-te, Senhor. O pão nosso de cada dia, até a nossa provisão diária, não é mais somente para nós,
ela precisa ser repartida. Jesus estava nos ensinando um jeito de viver. É uma declaração de um jeito que eu quero viver diante de Deus. O pão nosso de cada dia, dai-nos diariamente. O pão nosso. Comunidade, família, corpo. Olhando ao redor e vendo a necessidade dos meus irmãos e suprindo, conforme Deus vai nos concedendo. A Bíblia fala que no livro de Atos, não existia na igreja primitiva pessoas que estivesse faltando alguma coisa, porque em todos era compartilhado os seus bens. A ponto de nós vemos lá, que foram lá, venderam uma terra e falaram, venderam por 500 mil e falaram assim, Senhor, nós vendemos por 250. Eu vim aqui entregar para o Senhor. E foram consumidos, porque mentiram. Não era mais fácil falar, eu vendi por 500, mas eu só vou dar 100. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para quê? Para abençoar o próximo. Então, meu irmão, hoje vai todo mundo almoçar na casa de alguém aí. Quem se propõe? O Pedro levantou a mão. Tu já viu aquele desespero? Meu Deus, por que você chamou? Vai faltar comida, meu irmão? Não vai faltar comida. Se tiver 2 pães e 5 peixinhos, para 300 pessoas, nós vamos dividir esse peixinho. Quem lembra da pitulinha? Do Goianinho? Eu já dividi uma pitulinha para 15. Bom demais da conta. Só moeu o biquinho assim. Não deu mais. Eu tinha pitulinha, mas tinha mais 15. Como é que faz? Divide com os irmãos. Não esconde, não. Perdoa as nossas dívidas. Meus irmãos, em Cristo a nossa mentalidade precisa mudar. Agora eu não peço perdão pela minha vida somente, mas eu oro para que o Senhor também perdoe o meu irmão, porque eu sei que o meu irmão peca, eu sei que ele também pode me ofender e se sentir ofendido, e eu preciso entender que eu sou tão pecador quanto ele. Então eu não oro mais para que o Senhor perdoe o meu pecado. O Senhor perdoa os nossos pecados. Daniel, profeta Daniel, quando foi orar pelo povo, ele orou dizendo assim, Senhor, perdoa esse povo que eles é demais. Eles pecam demais contra o Senhor. Daniel orou, Senhor, perdoa-nos. Mas Daniel não tinha cometido o pecado do povo. Mas ele pediu, Senhor, perdoa-nos. Tire a trave, meu irmão, que está no seu olho. E então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Lucas 6,42. Talvez você quer ver a sujeira que está na ponta do meu sapato, mas você não está vendo a galhada que você está carregando nas costas. Talvez você critica um irmão com a maneira como ele conduz a sua casa ou não, mas você não sabe as labutas que o seu irmão tem passado e enfrentado. Você não sabe o que o seu irmão tem sofrido.
Talvez você vê uma mãe na rua estressada, brigando com o filho, e você logo diz: meu Deus, que absurdo, essa mãe não tem domínio próprio. Olha para a tua vida, meu irmão. E lembre dos momentos que você também não teve domínio próprio. E tenha compaixão daquela mãe e daquele pai, porque ele pode estar passando por um período de conflito extremo, e você está de fora apontando o dedo. Ore a Deus para que o Senhor perdoe os pecados nossos. Nós às vezes olhamos e dizemos: meu Deus, como é que uma pessoa consegue ir para um carnaval, uma promiscuidade dessa? Olha para a tua vida. Tu já foi e ficou vários dias acordado e com a cabeça toda atrapalhada. Mas você encontrou o Senhor. Na verdade, o Senhor te encontrou. Você recebeu Ele, aceitou o seu perdão e está na casa do Pai. Uma das coisas que Jesus mais fazia, e você vai ver em várias passagens bíblicas, movido de íntima compaixão, Jesus orou. Compaixão, meu irmão. Ontem eu estava no mercado, eu vi um homem, me deu uma vontade de abraçar aquele homem, mas não ia dar certo, ele ia bater em mim, eu ia ter que imobilizar ele, o segurança ia vir e me bater, e não ia dar certo. Então, mas o homem tinha um olhar tão triste, tão carregado, e eu disse: Senhor, alcance o coração desse homem, meu Pai, carregado. Você vê que é um homem sofrido da vida. A atendente que atendeu a gente no supermercado, pelo amor de Jesus Cristo. Eu olhava para ela e falei: Senhor da glória, alcança essa mulher. A Valdete pediu os negócios para ela fingir, não estava nem ouvindo. Mas literalmente, não é? Olhava. Mas a Valdete é insistente. Senhora, me empresta o seu pano, senhora. Senhora, estou falando com a senhora. Me empresta o seu pano. As pessoas estão padecendo fora e dentro da igreja. E nós precisamos ter compaixão. Quando você vê uma mãe e um pai sobrecarregado, estenda a tua destra de comunhão, ao invés de estender a sua palavra de acusação. Nós dizemos que vivemos em família, então nós temos que agir como família. Ninguém sofre sozinho. Não nos deixe cair em tentação. Nós não preocupamos somente com o nosso umbigo. Nós chamamos, nós olhamos, nós amparamos, nós oramos pelos nossos irmãos. Porque eu sei que eles também estão passando por momentos difíceis. Eles estão passando por momentos de desistirem. E nós precisamos ajudar uns aos outros. Não vire as costas. Esse é um dos primeiros encargos que você consegue reparar na vida de um líder. Que ele está começando a entender a liderança. É quando ele recebe o encargo. Não é trazer os problemas dos outros para si, porque nós não vamos conseguir resolver. Mas é estar disposto a, no mínimo, orar constantemente para que essa situação mude. Moisés, quando Deus falou para Moisés lá em Números, quem está lendo lá, virou para Moisés e falou assim: ó, você vai para o monte lá, mas vai acontecer igual Arão, você vai embora, você não vai voltar mais não, que você não vai entrar não. Moisés orou a Deus e pedindo para que Deus levantasse um homem para conduzir o povo. Talvez se fosse nós ia falar: então se lasca também esse povo para lá, só me deu trabalho até hoje. O problema é deles, faz o que o senhor quiser com esse povo, eu não estou nem aí, me leve embora.
Estou enganado, irmão? A maioria de nós falaria isso, não queria nem saber, graças a Deus que eu vou embora. Deus mandava carne, o povo queria cebola. Deus mandava pão, o povo queria água. Deus mandava água, o povo queria qualquer coisa. Mas porque todas as vezes, mas por que nos tirou do Egito? Mas por que nos trouxe para cá? Para que fez isso? Por que fez isso? É o povo chato, rapaz. Esse povo aqui é nós, irmão. É a mesma coisa. Ainda bem que Jesus não desiste de nós. Não abre mão da nossa vida. Corrige, direciona, dá uma chamada. Não nos deixa. Tem muita gente que fala, Deus me ama do jeito que eu sou. Ama mesmo, mas deixa eu te falar. Se tu quiser continuar do jeito que você está, é melhor você nem aproximar de Jesus. Porque se tu aproximar, Ele vai virar a sua vida de cabeça para baixo. E vai mudar você. Porque Ele te ama do jeito que você é. Mas Ele não vai deixar você do jeito que você está. Você e eu precisamos mudar. Mas livra-nos do mal. No coração do Pai, na oração do Pai Nosso, o livro de Lucas é mais curto. E está oculta essa parte, mas livra-nos do mal. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, nós temos essa parte da oração, pedindo que o Senhor nos livre do mal. Agora, aqui não é me livre do mal e que se lasque o outro, mas eu clamo pelos meus irmãos, pois eles merecem graça e perdão, assim como eu. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do homem mau, livra-nos do homem perverso, livra-nos da falta de justiça, livra-nos, ó Deus. Nós oramos por nós como corpo. E quando você diz assim, o pastor ele está sempre orando por nós, pois é, você também deveria orar por todos nós. Não só o pastor, mas você também. Porque você faz parte da família. Você é como aquele filho que só sai do quarto quando a mãe chama para comer. E depois que come, volta para o quarto. Nem lava a louça, nem pega o lixo, nem limpa a casa. Muito menos o quarto onde você está. Não, nós somos participativos. Nós estamos no corpo, nós vivemos no corpo e nós agimos por meio do corpo. O que ocorre muitas das vezes é que eu não dou muito bem com meu irmão. Aí eu busco uma justificativa, eu busco um versículo para dar vazão ao meu ódio e dizer aquilo que supostamente é bíblico. E eu vou usar uma frase aqui, que Cristo nos ensina a viver em família. E eu vou usar uma frase que quem é legendário ouviu mais do que qualquer coisa na face da terra. Família não larga família. Nós não deixamos, família não deixa brecha, família não larga o outro para trás, família não sai o homem na frente e os filhos e a mulher tudo atrás, nós não deixamos ninguém para trás. Jacó, quando foi encontrar com Esaú, ele diz para Esaú, pode ir à frente. E Esaú, não meu irmão, vem comigo. Não, eu vou ficar. Porque eu preciso ir no passo da minha família. Essa mulher só me atrapalha. Esse homem não me deixa crescer. Pois ande no passo da sua família. Porque família não deixa família. Mas se eu ficar andando no passo, eu vou ficar para trás. Ore. E o Deus que revela e o Deus que se move, vai mover os céus. Amém? Amém? Como eu sempre digo, o cristianismo não se vive sozinho. Vive em comunidade, em uma família, como uma família. Nós procuramos o bem-estar de todos, oramos por todos. E se por acaso tivermos alguma rusga com algum dos nossos irmãos, nós somos filhos maduros, que resolvem, se perdoam e oram junto. Nós caminhamos, irmão. Nós não ficamos segurando nada e nem ninguém. Terceira, perseverança na oração.
Jesus aqui nos conta uma parábola para nos ensinar sobre a importância de perseverarmos em oração. Deus não é como aquele vizinho disposto. Pensa num vizinho disposto. Você vai lá pedir um pão, ele fala, não, eu já deitei. Já está deitado com os filhos, a porta já está fechada, sem disposição para levantar. Este mesmo, sem nenhuma disposição, em virtude da insistência do amigo, atende o pedido. Diferente desse homem, Deus não está deitado à meia-noite. A sua porta nunca está fechada para nós. Ele está sempre com os ouvidos atentos às orações de todos aqueles que se achegam a Ele. Muitos irmãos, até mesmo esse homem indisposto atendeu um amigo importuno. Quanto mais o nosso Deus atenderá e suprirá as necessidades dos seus filhos, que perseverantemente batem à porta da sua graça. Mas por que Deus exige perseverança na oração? Para nos ensinar a refletir quais são os nossos anseios e compromissos. Se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para estar com Deus, aí mesmo já te revela quais são os seus anseios, quais são os seus compromissos. Eu conheci um um homem líder, que fazia muitas coisas para o Senhor, fazia muito barulho. E um dia, conversando com ele, ele virou para mim e falou assim, rapaz, eu não sou muito de oração não, eu sou mais de fazer. Eu falei, pois você está totalmente equivocado. Porque se você não fizer antes, lá no seu quarto, Gregório me ensinou muito isso para nós. Aquilo que você quer produzir no seu exterior, você precisa gerar no seu quarto de oração. Aquilo que você está plantando hoje, foi o que você gerou em oração há anos. Amém, irmãos? E por último, a promessa por meio da oração. Lucas capítulo 11, do versículo 9 ao 13. Aqui nós temos um fato bem importante. Note que o tempo verbal das palavras no texto estão no presente contínuo. Pedi, batei, buscai. Ou seja, continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo, nos ensinando que não devemos procurar a Deus apenas quando as emergências aparecem no meio da noite. Mas devemos manter uma constante comunhão com o Senhor. Tem gente que só busca o Senhor quando a emergência bate na porta, quando a doença pega, quando o mal pega, quando o trem sai do trilho, quando as coisas estão desandadas, aí a gente corre para o Senhor. Aí é campanha de oração, aí é oração de não sei quantos dias, aí é jejum de não sei quantas semanas. Deixa eu lhe falar, não adianta. Porque nós precisamos viver uma vida de oração contínua, direta. 365, 30, 24, 7. 365 dias no ano, 30 dias por mês, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem que ser a nossa vida de oração contínua. A lição sobre oração encerra com uma ênfase sobre Deus como um pai. Se aqui na terra o pedido dos filhos já exerce grande poder sobre os pais, a oração dos filhos de Deus move o coração do pai no céu com muito mais intensidade. O texto bíblico diz que se vocês que são maus, isso é um chute na nossa canela. Isso é uma quebra do nosso orgulho. Sabe por quê? Você não é bom. Nós às vezes batemos no peito e nos orgulhamos de dizer que somos bons pais.
Segundo que preceito? O meu próprio preceito? Ou segundo a palavra de Deus? Mas eu dou tudo. Eu trabalho feito um condenado. Eu entrego tudo dentro de casa. Eles não podem reclamar de nada, mas talvez não tenha a sua presença. Talvez não tenha o seu sacerdócio dentro de casa, conduzindo os seus filhos. Sendo o homem que vai à frente. Deixa eu falar uma coisa aqui que pode assustar muito o homem, tá? Eu tento fazer isso na minha casa. O homem precisa ser o primeiro a levantar e o último a dormir. Porque eu preciso rondar a minha casa e saber se está tudo fechado, se está tudo guardado, se está tudo protegido. Aí eu vou dormir em paz, porque a minha casa está em paz. E se por acaso acontecer algum barulho no meio da madrugada, vai ser mais fácil a Valdete acordar primeiro do que eu. E ela só me dá um cutucãozinho. E eu levanto. Porque se eu não levantar, meu irmão, ela vai levantar. E se eu não sair para fora de casa, ela vai sair. Então, homens, tome a postura de paz dentro da sua casa. Conduza o seu lar. Instrua a sua família. Nós, longe do Senhor, nós somos mal por natureza. Muitas das vezes nos orgulhamos de dizer que somos bons pais, mas Cristo nos chama a sermos a imagem de Deus. O reflexo dele na vida dos nossos filhos. E sem a presença do Espírito Santo, nós seremos apenas uma imagem distorcida daquilo que Deus nos chamou para ser. Você que é pai, você já teve, pai e mãe, você já teve aquele sentimento que não tem sido um bom pai? Eu quero ver. Quantos aqui já teve esse sentimento assim, rapaz, eu sou um péssimo pai? Não, fique com a mão em pé. Filhos, dá uma olhada ao seu redor. Quantos aqui acha que você tem falhado no ensino das Escrituras para o seu filho? Pois é, esse é um sentimento que é o Espírito Santo incomodando a minha vida e a sua vida, dizendo a mim e a você: você não é bom segundo os meus preceitos, porém vem a mim, e eu vou lhe ensinar a ser um pai que expressa a imago Dei, a imagem de Deus na vida dos seus filhos. Lembre-se, Deus jamais irá acusar a mim e a você por você não estar agindo conforme os ensinamentos dele. Ele sempre nos exortará, ou seja, mostrará onde nós temos errado, falará ao nosso coração: você está errando, você não deveria ter falado dessa forma com seu filho, você não deveria ter agido dessa forma com seu filho. Mas deixa eu lhe falar, levante-se, erga a sua cabeça, e eu vou conduzir e ensinar você como você deve instruir a sua casa. Meus irmãos, se as pessoas atendem aos seus amigos e familiares, se os pais atendem, não negam o pão e peixe aos seus filhos, muito mais o nosso Pai atenderá às nossas necessidades. Por fim, Jesus recomenda que nós peçamos o essencial. Ele diz todo um trecho, 13 versículos. Sabe-se lá quantas horas ele demorou para falar esses 13 versículos. Ensinando. Quando você for pedir, ora assim, faz dessa forma, ora desse jeito, tal, conta uma parábola dali, para chegar no final e dizer para nós: olha, peço o essencial, porque tudo isso que eu falei para trás, você só vai conseguir se você pedir o meu Espírito. Se vocês que são maus, sabeis dar boa dádiva ao vosso Espírito, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos que o pedirem.
Nós estamos, que dia é hoje? 22 de fevereiro. Eu espero que você, durante 22 dias, você tenha pedido: Senhor, dai-me do teu Espírito. Dai-me do teu Espírito. Se você não fez isso durante 22 dias, você ainda tem 340 e poucos dias para frente, para continuar pedindo: dai-me do teu Espírito. Dai-me do teu Espírito. Jesus recomenda. O Espírito Santo é a força de Deus que animou a profecia no antigo Israel. E eu quero terminar com essa palavra, que ela fala a respeito de Jesus, mas ela é para mim, para você. Isaías, capítulo 61, versículo 1, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para um propósito, para um fim determinado. Para que o Senhor te ungiu? Para você ser rico, próspero, bem-aventurado, ter todos os bens dessa terra. Não, Ele me ungiu para pregar as boas novas. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, a consolar todos os que choram. Olha que interessante. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Dai-me do teu Espírito, para que eu possa proclamar as tuas verdades, anunciar o teu reino, pôr em liberdade os cativos, consolar os que choram e colocar sobre todos que choram vestes de louvor ao invés de espírito. Nós somos chamados a colocar sobre as pessoas mantos de paz, de justiça.